Posso começar? Posso? Dito isto, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente: em verdade, eu vos digo, um de vós há de me trair. Os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem ele falava. Um dos discípulos, a quem Jesus amava, estava à mesa, reclinando ao peito de Jesus. Simão Pedro acenou para dizer: diz-nos de quem é que ele fala? Reclinando-se esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu dei o pedaço de pão embebido. Em seguida molhou o pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse então: o que queres fazer? Faze-o depressa. Mas ninguém dos que estavam à mesa soube por que motivo lhe disseram. Pois como Judas tinha a bolsa, pensava alguns que Jesus lhe falava: compra aquilo que temos necessidades para a festa, ou dá alguma coisa aos pobres. Tendo Judas recebido o bocado de pão, apressou-se em sair. E era noite. Palavra da salvação. E para isso, para a gente tirar as lições desse tempo da Páscoa, porque a Páscoa, gente, a gente precisa compreender o que primeiro, a palavra Páscoa, o que significa a palavra Páscoa? A Páscoa é uma passagem, né? A passagem de Jesus por esse mundo, por essa terra, né? Para deixar o exemplo de tudo que ele é. Não é que ele foi, não, porque ele nunca deixou de ser. Ele morreu, mas ele ressuscitou e venceu a morte. Então, é por isso que a Páscoa, para nós cristãos, é a maior festa, né, dentro da igreja, dentro da vivência cristã. É o tempo que a gente faz memória de tudo aquilo que Jesus sofreu por nós. E essa passagem de Jesus pela nossa vida, pela nossa história, ela não pode passar em vão. Não pode ser em vão. E como é que eu vou fazer para também validar a minha vida nessa vida de Cristo? Obediência. Não tem outro caminho. E a obediência a Cristo, ela passa primeiro também pela nossa família. Como é que eu vou ser obediente a Cristo se eu não sou obediente aos meus pais? Não tem como. Como é que eu vou ser obediente aos meus pais se eu não sou obediente a Cristo? Não tem como também. Independente de religião, porque aqui nós não estamos tratando de religião. Nós estamos tratando da importância do que é Jesus Cristo em nossa vida. Porque Ele é a fonte de vida para nós. Não tem outro. Não tem outra fonte que não seja Cristo em nós. Porque Ele é quem vai nos sustentar, gente. E eu digo mais para vocês, viu, juventude? Vai chegar tempos difíceis ainda para nós. Eu não estou dizendo isso aqui para amedrontar, para causar pânico, não. É a realidade. A vida daqui para frente, ela não vai ser fácil. Não adianta a gente querer iludir, enganar, porque não é. Dificuldades, não só financeiras, porque a gente já está tendo isso também, né? Com tantas coisas, né? Mas por outras situações também, emocionais, que também estão à porta. Eu sei que dentro aqui, nessa plateia tão linda, nesse pátio, tem pessoas aqui que têm síndromes de mente acelerada, de déficit de atenção, de ansiedade, de depressão. A gente sabe disso, porque isso é a realidade da humanidade, infelizmente. E por que isso? Por causa de tudo que o mundo vai colocando em nós. Sabe qual é o mal maior da vida de vocês? Não é nem tanta falta de fé, que às vezes a gente pode dizer assim, falta de fé, que eu não sei da fé de ninguém, eu só sei da minha. Eu não posso julgar vocês aqui de dizer que é porque não tem fé. Não.
Sabe o que é que mais atrapalha a vida de vocês? O que é que dá um passo atrás no progresso, na fé, em toda a plenitude da vida de vocês? Se chama celular. Pode ter certeza. É verdade. Através do celular vocês conhecem coisas que não deveriam conhecer. Através do celular vocês têm contato com coisas que não deveriam ter. Que vai tirando, sabe? Vai minando a ingenuidade de vocês para... Não é nem tanto, a palavra certa não é nem ingenuidade. É a sensibilidade mesmo. Vai fazendo com que a criança que há ainda em vocês já passe 10 anos à frente em fazer coisas que só vocês sabem o que é que vocês fazem, por causa da interferência da internet, que não deveria ainda ser o tempo. Porque para tudo há um tempo. Todos vocês aqui nasceram para ser felizes. Mas essa felicidade, ela não está fora de vocês. Ela está dentro de cada um de nós. A felicidade, é por isso é que a gente, às vezes, dá com os burros na água, como a gente tem o ditado popular. Porque a gente tem mania de correr atrás de algo fora de nós, enquanto todo o essencial para a nossa felicidade está dentro. E por que eu digo isso? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos morada de Deus. E a gente tem que fazer jus a isso. Tem que fazer valer a pena essa vida aqui. É por isso que a gente se perde. É por isso que a gente se dissipa no mundo, assim como folha largada das árvores. Ah, mas eu não tenho em casa o ensinamento do meu pai e da minha mãe. Sim, mas você já é maduro o suficiente para buscar por você mesmo. Se seu pai e sua mãe não lhe deram, que infelizmente deveria ser o papel de cada um de nós como pais e mães, educar também na fé, você tem a responsabilidade de buscar para você e passar para sua mãe e para seu pai que não puderam lhe dar. Isso aí é fato. Mas todos nós nascemos para esse propósito da santidade. E essa santidade Jesus nos trouxe, deixando o exemplo na sua cruz. E essa Páscoa, que é a passagem de Cristo na nossa vida, ela tem que criar raiz em nós. Nós não podemos viver mais essa Semana Santa de qualquer jeito. Não podemos. Pois todos nós somos convidados a serem propagadores do perfume de Cristo. A sermos rosas, a sermos flores. E quando a gente diz isso, é para que a gente repense nas nossas atitudes. Como é que tem sido? Se pergunte isso. Olha, não tenha medo, não tenha vergonha de fazer uma autoanálise todos os dias da vida de vocês. E anote o dia que você começou esse processo de analisar a sua vida, se questionar como é que eu estou vivendo. Tire um tempo, meia hora, 10 minutos, 20 minutos e faça esse programazinho. Crie, elabore, como vocês fazem um plano de estudo, que eu sei que vocês aqui todos têm isso. Tirem isso para a vida pessoal de vocês. E me diga daqui a 1 ano, quando a gente se encontrar de novo na próxima Páscoa, para ver o que vocês progrediram. Nós vivemos num mundo que está assim, de cabeça para baixo, a gente não sabe mais o que pensa. Eu tenho certeza que os professores encontram muitas dificuldades também. Por quê? Porque essa desobediência, ela vem lá do início da história da humanidade. Pela a desobediência de Adão e Eva, entrou o pecado no mundo. E aí vem, se propagando até os dias de hoje, só que cada tempo mais as pessoas perdem a noção disso. E já não tem mais respeito, não tem mais assim as coisas, os princípios básicos que todo ser humano precisa cultivar. E toda vez que você fracassa em alguma coisa, que você deixa de alcançar os seus objetivos, pode fazer uma autoanálise. A desobediência está junto. É porque você deixou de cumprir algum critério básico daquilo que deveria cumprir para poder alcançar os seus êxitos, os seus objetivos. Estou sendo infiel, igual Judas aqui dessa leitura do Evangelho. A infidelidade passa pela desobediência.
infidelidade, desobediência, a falta do compromisso consigo em primeiro lugar, porque não adianta eu querer cobrar dos outros aquilo que eu tenho como responsabilidade, como ser humano, de fazer por mim e pelo outro também. Porque quando eu cuido de mim, automaticamente eu estou cuidando também do outro, porque eu estou tentando ser uma pessoa melhor. E quando a gente quer ser uma pessoa melhor, gente, não é melhor que os outros, mas melhor para o outro. Essa deve ser o nosso propósito de vida. Não é ser melhor do que ninguém, porque ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós nascemos com o mesmo patamar de igualdade. Infelizmente, a gente se perde nisso aí. E acha que porque eu tenho isso, sou aquilo, eu sou melhor do que fulano. Não é. Não é. E a exemplo do próprio Cristo, que nos deixou um exemplo de humildade, nasceu sendo o rei do universo. Não é só o rei de um reinado da terra, não. É do universo. Se fez como um de nós. Simples. Gente. E é assim que ele quer que a gente seja. Que a gente viva a nossa essência, gente. Dentro de nós tem tudo isso. Essa essência de Cristo está em nós. A gente precisa tomar posse disso. E procurar viver mais pela fé também. Procurem, minha gente, procurem jovens, procurem Jesus Cristo dentro de vocês, porque Ele está aí. Eu garanto a vocês do jeito que o dia amanhece. Vocês são portadores de Cristo. Vocês são templo do Espírito Santo. Tome posse disso. Tome posse disso. Vocês são templo do Espírito Santo. E para vocês não existe derrota. Por que eu estou falando tanto essa palavra hoje à noite? É porque eu sei que na mente de vocês, que ainda tem muita incerteza e insegurança, muitas vezes é abalada por isso. Eu não vou conseguir. Eu não tenho condição para isso. Eu não... Sabe, são tantas coisas que a gente coloca. Mas todas as vezes que esse sentimento bater no coração de vocês, se lembrem. Eu sou vencedor e vencedora em Jesus Cristo. Jesus é a minha força. Jesus é a minha esperança. Jesus é o meu tudo. Gente, não tem amigo melhor para a nossa vida, para a nossa companhia do que Cristo. Não existe. Todos vocês aqui têm o círculo de amizade, das intimidades, de contar os segredos, de contar as coisas. Mas não existe nenhum fiel como Jesus. E que ame vocês como Ele ama. Que ame a nós, a humanidade. E olha que nós temos defeito. Nós temos muitos defeitos. Mas Ele não olha para os nossos defeitos. Ele olha para as nossas necessidades. Porque também não é por mérito que Ele nos ama. É porque Ele sabe que nós precisamos. Né? Então, a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês é de vocês sempre pensarem: eu nunca vou ser um derrotado. Eu nasci para ser vitorioso, vitoriosa em Cristo. E essa intimidade que vocês precisam desenvolver com Jesus. E a partir dessa intimidade, a vida de vocês não será mais a mesma. Não tem como ser. E não é para coisa ruim, não. É para o bem. Eu afirmo isso. E quanto à partilha das coisas que vocês trouxeram, é algo tão maravilhoso a gente ver num mundo tão consumista, tão materialista, individualista, globalista, tanta coisa lista, né? Que a gente vê tantos jovens reunidos, querer trazer daquilo que se tem para partilhar entre vocês, é algo maravilhoso. Porque é exatamente isso, o sentimento da Páscoa, do próprio Cristo, é partilha. Sempre que você vê alguém com uma necessidade, supra. Nem que seja com um copo de água. Às vezes a gente não tem mesmo muita coisa para dar. Mas a presença de dizer: fulano, você está precisando de alguma coisa? Eu estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui para fazer uma limpeza na sua casa, se for preciso. Eu estou aqui para fazer uma compra para você e fazer um favor. Tudo isso é partilha daquilo que nós somos. Não é só daquilo que nós temos.
Então, tudo isso é algo maravilhoso para a gente vivenciar nessa noite. E eu fico muito orgulhosa de vocês. Fico muito orgulhosa de vocês. E eu deixo aqui o meu apelo, assim, de mãe. O meu apelo de avó. Porque eu também já tive netos estudando nessa escola. E eu sei quão importante é o empenho que esses professores, que essas pessoas que trabalham nessa escola têm para poder cuidar de vocês, se dedicar a vocês. Vocês já perceberam, vocês já se perguntaram, vocês já pararam para perguntar para vocês, poxa, o que é que eu dou em troca para essas pessoas que trabalham nesse lugar? Que me favorece com a capacidade de eu aprender mais e mais e mais. De eu me tornar uma pessoa melhor. Vocês já se perguntaram isso? Pois é bom que a partir de hoje vocês se perguntem. O que é que vocês estão dando em troca? É partilha também, viu? Partilhar daquilo que vocês têm como dons, como pessoas. A essência de vocês. Para todos os que favorecem a vocês com o dom de aprender. De ensinar a vocês. Façam esse questionamento, se perguntem, se questionem, se cobrem, porque vocês têm como ser cada vez melhores. E eu espero que a gente se encontre em outras oportunidades para olhar para o rosto de vocês e dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Muito obrigado, viu, pelo esse momento. Eu quero deixar aqui uma música para vocês ouvirem a letra dessa música e pensar. E depois até baixar para vocês ouvir quando estiver triste, tá bom? Se chegar a tristeza, se chegar a incerteza na cabeça de vocês lembrem disso. Pessoal, amanhã vocês não estarão aqui nesse horário. Vocês estarão, graças a Deus, na casinha de vocês. Eu não sei onde poderá ser, mas que vocês lembrem das palavras que a Irismar, a irmã Irismar falou aqui. O que foi que ela falou para vocês? Façam uma autorreflexão da vida de vocês. E a Semana Santa, pessoal, não é momento para bebedeiras, para sair doidão na moto. Ah, porque meu pai me deu uma moto. Toquei na ferida. Pessoal, infelizmente, antes ainda era pior. Era período de Semana Santa, a gente já ficava com medo. Porque os jovens saíam aí de qualquer jeito. Bebiam, pegam a moto, aceleram. E aí acontece o pior. Pessoal, por favor, é um momento para ficar em família. É um momento para ficar em oração. Por favor, pensem nisso. Muito obrigada e vamos aplaudir a dona Irismar, não é isso? Bom, gente, está aqui a nossa mesa composta, aonde cada aluno trouxe o seu bolo, trouxe a sua comida para a gente partilhar aqui.
na nossa noite de hoje. Tá uma mesa muito bonita, cheia de muitas coisas, porque é isso que importa na nossa vida, é a partilha, é aquilo que a gente está fazendo pelo próximo. Então é muito importante isso aqui, para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Todos que estão pegando o bolo na outra fila, pode só passar ali do lado das meninas e pegar o Nescau. De modo que ninguém fique sem o Nescau. Tá bom? Tá aqui do lado da professora Yara. Tá? Eu acho assim que tudo na nossa vida tem um aprendizado, né? Que essa palestra ela vai fazer a gente refletir, a gente pensar nos atos que a gente está cometendo todos os dias da nossa vida, principalmente aqui na escola, dentro de sala de aula, o que a gente está fazendo pelas pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque hoje, terça-feira, foi o dia que Judas traiu Jesus, e disso a gente fica pensando quem são os Judas que tem ao nosso redor. E essa palestra chegou no exato momento, daquele momento que a gente pensa sobre o que é que está acontecendo ao nosso redor, o que é que as pessoas estão fazendo, os atos que a gente está cometendo no nosso dia a dia, na nossa família. E ela veio num momento excelente, assim, a data foi muito importante porque isso nos reflete muito, professor, na questão da convivência, porque escola é lugar de amor, harmonia, e é o que falta muita consideração, muito carisma, falta amor, entendeu? Pelas pessoas. Então ela veio assim no exato momento que fez a gente pensar, renovar o nosso coração, que essa Páscoa ela possa vir para a gente tirar esse coração nosso de pedra, colocar um coração nosso de carne, onde a gente possa sentir pelo próximo, a gente possa amar o próximo, possa cuidar do próximo. E eu acho que ela chegou num momento assim excelente nas nossas vidas, principalmente de nós, Cicerão, que já estamos saindo daqui, já estamos com um pé aqui, outro no futuro. Ela chegou no momento exato da nossa vida. Boa noite, eu fico muito feliz por esse convite, né, por essa oportunidade de estar aqui com o professor Leonício e com toda a Escola Estado do Paraná. Pois bem, como cristão, como cristã, como católica, nós vivenciamos esse tempo de muita fé, de muita esperança, né, para vivenciarmos os passos de Cristo, né, seguindo os passos do Calvário. E para nós é um momento de muita reflexão, de muita partilha também, porque a partilha da vida de Cristo em nós também funciona como tudo isso, traz esse vigor, né? Essa força de fé, de confiança. E para nós esse tempo é o tempo mais forte da vivência cristã. Vivenciar os passos de Cristo rumo ao Calvário, mas que venceu a morte e ressuscitou. E nos trouxe essa vitória de vida, né? Vida em plenitude, vida em abundância, né? Vida com certeza de tudo que é vitória, né? Vitória de salvação, vitória de fé. Isso para nós é um impulso muito grande na nossa caminhada de cristão, porque traz os ensinamentos, né? De tudo aquilo que Jesus vem nos ensinar, com a humildade, a caridade, a partilha, né, também com os nossos irmãos. Tanto é que lá na quarta-feira de cinzas, no início da quaresma, se vivencia isso, né, é pedido isso. A igreja ensina que nós vivamos a oração, a caridade e a esmola, né? Então, esses são os pilares, né? A penitência também. E isso faz com que a gente seja robustecido na fé, na prática dessas virtudes, né, que a igreja ensina. E é isso, a gente vai vivendo, vai aprendendo também, né? Cada dia mais. Hoje é quarta-feira, amanhã é quinta e vai se aproximando a Paixão de Cristo. Então, qual o nosso comportamento nesse momento de reflexão em relação a cada dia desses a partir de hoje? Eu creio que seja a oração, né? A leitura orante da palavra, mais ainda intensificado, e a reflexão, a meditação naquilo que foi passos tão decisivos para a salvação da humanidade, né? A doação do próprio Cristo na cruz por nós. O que significa a Páscoa em si?
A Páscoa em si significa exatamente isso, essa passagem de Cristo pela humanidade, pela terra, né? Trazendo o seu exemplo de partilha da própria vida e também dos ensinamentos, né? Da humildade, do amor, da caridade, da aceitação do outro, da empatia, de tudo isso, né? A senhora acredita que cada aluno saia daqui mais leve, propenso a essas reflexões? Eu creio no impossível de Deus na vida de cada um. E nós, como meros instrumentos falhos, né, acreditamos que através do nosso falar possa também ser alcançado muitos corações aqui nessa noite. E a proposta foi essa, né? A proposta foi essa, né? Muito obrigado. Disponha. Eu que agradeço.